Fala galera, Godsent aqui na área com mais um vídeo para o canal. Dessa vez a gente vai falar por que você deve jogar no Arcadia. Bem, a intenção desse vídeo é abordar praticamente 5 temas principais. O primeiro deles é a data de lançamento do servidor. O segundo é um ranking em 2022 e uma comparação com os demais servidores. O terceiro ponto é como está o PVP no Arcadia. O quarto ponto é como está o servidor de uma forma geral, e aí a gente vai falar um pouquinho dos itens, da parte de farm, da parte de leveling no servidor. E por fim, a gente vai falar como está o marketing no servidor, porque eu acho que esse é um tema também bastante relevante. Começando com a data de lançamento, o servidor Arcadia ele foi lançado em março de 2020. Foi logo após um speed, e teve até a reabertura de um speed devido ao grande interesse dos players naquela época. Essa reabertura aconteceu aí entre abril e maio. Eu não estava participando do servidor nessa época, eu comecei a jogar em setembro de 2020 mais ou menos. E eu joguei inclusive depois que teve o speed da Slayer, então o Godsent foi criado aí pós-speed. Então esse aí é um char bastante raiz aí, Ele não vem de speed, não tem balde. E ele põe literalmente com todo o sacrifício de um jogador que não participa do speed. Em relação ao ranking e o comparativo com os demais servers, essa informação foi extraída no dia 16 de setembro de 2022, então essa é a data base, E o Arcadia ele está entre os 4 maiores servidores do GMO, então ele está atrás somente de Helheim, Alfheim e Midgard, como vocês podem ver nessa tabelinha que eu estou deixando aí para vocês. Se vocês forem no site da Webzen, vocês conseguem acessar essa mesma informação que eu estou apresentando aqui, e lá vocês podem observar que vocês só conseguem ver o top 200 de cada um dos servidores. Então por isso que essa informação está baseada dessa mesma forma. Então tanto Helheim quanto Alfheim, eles têm mais de 200 players 1350 a mais, então isso mostra que são servidores bastante populosos, Midgard também está quase lá, então tem 197 players 1350 a mais e mais de 200 players com 1349 a mais, então também é um servidor bastante grande. E o Arcadia está em quarto lugar, com 75 players, 1350 a mais, e tem mais de 200 players, 1200 mais. Então, para você chegar no level 1200 mais, existe aí toda uma dedicação aí ao seu personagem. É bem representativo você ter mais de 200 players com level 1200 mais, mas vocês podem ver que o Arcadia é um server menor do que o Helheim, Alfheim e Midgard, até pelo tempo de server entre eles. Seguindo a lista aí, vocês podem ver os demais servers, e até me impressionou o Frisei tá quase em último aí, Eles têm somente 30 players com level 1350 a mais, tem 72 players com 1200 mais, e aí tem mais de 200 players com level 950 a mais, Então, pode ver que o Frisei é um server menor do que o Arcadia em si, e muito menor do que o Helheim, Alfheim e Midgard. Bem, indo para o próximo tópico, como que está o PVP no Arcadia. Eu costumo brincar que o Arcadia ele tem o melhor PVP do GMO. Então atualmente são 3 guilds que disputam Arca War todo sábado, e CS sábado sim, sábado não. Então as batalhas são sempre muito equilibradas, e não há uma total dominância de nenhuma dessas guilds. Então se vocês forem também no ranking da guild, vou deixar um print aqui para vocês, vocês vão ver que o CS está passando aí de mão em mão a cada CS. E o Arcadia, a gente não tem ele no ranking, mas é também muito disputado, As 3 guilds são a Invictus, que é uma guild BR, a Universe, que é uma guild latina, e a No Guild, que tem a alha aí com a Boutique, que é uma guild, digamos, latino internacional. Bem, indo para o próximo tópico, como está o servidor de uma forma geral, Bem, o Arcadia não passou por dupe de itens, então os Ertés 10-10-10, os Radiance Tunes, os itens Divine mais 15, os itens Full Option, enfim, nenhum deles estão presentes no servidor, ao menos não em abundância, não achar Rebirth, então isso é um ponto muito positivo e que traz um equilíbrio muito grande para o servidor.
E também não tem Conquer Wings e nem os itens que eram dados em eventos, né? Então, mais uma vez, isso também torna o servidor muito mais equilibrado aí para o PVP e, digamos, um pouquinho mais difícil para o PVM, né? Tendo em vista que não existe o Punish no server. As builds em geral são muito mais bem estudadas, né? Então o seu personagem, você tenta extrair leite de pedra ali para garantir que ele vai estar performando muito bem, seja no PVM ou seja no PVP. E eu acho que o advento do arcade, né, e a retirada do Punish fez com que os jogadores estudassem mais o jogo, né, e aprendessem muito mais sobre as builds de cada um dos personagens. E hoje o arcade se tornou inclusive referência aí para muito servidor, né, em como montar build dos personagens de uma forma geral. Falando um pouquinho de farm, né, ele se concentra nos mapas aí de DD2 para baixo, né, sendo que DD1, Nixis e Ferreton sempre com seus HS lotados, né, e Old Catteton, não sei se é por ser um mapa novo, por ser um mapa mais difícil, ainda não está sempre ocupado, né. Então o farm acaba se concentrando nesses mapas. E aí mapas mais baixos do que esses têm sim seus HS ocupados, né, mas não são tão populados quanto esses mapas, né, e nem tem tanta disputa. Falando um pouquinho de leveling, né, a gente tem um acordo de cavaleiro entre os GMs das principais guilds. Esse acordo é que o KS é proibido em servidor Gold. Então isso é muito bom, cara, que isso ajuda os players que estão investindo em táxi, em pacotes da Win One, né, e garante que mais players consigam chegar no endgame e contribuir para os eventos PVP dentro do server, né? Então é um ganha-ganha. Você não vai fazer um investimento no seu personagem que vai ser em vão por conta de um KS, e ao mesmo tempo os jogadores que já estão lá no endgame vão ter mais gente para poder batalhar e os eventos PVP vão ser mais e mais disputados, né? A gente consegue ver a evolução do PVP dentro do server, né? A gente tinha 2 guilds até pouco tempo atrás. Hoje em dia a gente já tem player suficiente para ter 3 guilds batalhando, né? E quem sabe mais para frente a gente não consegue chegar a 4 guilds. Então, assim, de uma forma geral existe uma rivalidade sim entre as guilds, né? Mas somos rivais e não inimigos, né? Então a gente quer batalhar lá no campo de batalha, mas fora do campo de batalha, de uma forma geral, né? Digamos que existe uma harmonia aí entre os players. E por fim, falando aí do marketing no servidor, acho que a gente consegue classificar o marketing em itens que estão muito abundantes, itens que tem em boa quantidade dentro do server e itens que, cara, são praticamente raridade, né? Os itens de Summoner, por exemplo, eles são muito abundantes, né? Porque a Summoner dominou o PVM durante muito tempo, até a chegada do Kundun agora. Então todo mundo tinha sua Summoner, todo mundo fazia itens de Summoner, todo mundo farmava os itens de Summoner. Então, Summoner, cara, tem bastante item no servidor, né? E aí, a gente indo para o segundo patamar, né? Que seriam itens que tem sim em boa quantidade, mas não são tão abundantes quanto o de Summoner. Seria itens de BM, itens de SM, itens de DL. Esses eu acho que principalmente por ter uma utilidade muito grande no PVP, então acaba que tem bastante player aí para essas classes. E por fim a gente vai para as demais classes aí que não tem quase nenhum item no jogo, né, e acaba sendo mais uma raridade, né. E aí quando a gente está falando dos demais personagens, né, o Rage Fighter, a Rune Wizard, Slayer, Elfa, MG até que deu uma melhorada agora por conta do rework que teve, né, mas ainda não tem muita abundância no servidor. GL, Guncrash, são personagens aí que tem menos utilidade no PVP, e aí eu posso até tirar a GL dessa lista aí, porque a GL ela é muito útil, mas mesmo assim não consegue ter muitos itens no servidor, porque ela entre aspas, um cone aí no PVM, né? Mas o PVP dela é uma monstruosidade, mas mesmo assim ela não tem tantos itens no servidor. Então, assim, de forma geral, esses chars aí, eles são mais ou menos pro PVM e também não tem tanta utilidade no PVP.
Óbvio que tem aí suas exceções, né? Na nossa guild, por exemplo, tem uma Slayer que é um monstro. As GLs estão performando muito bem no PVP, mas, de novo, de uma forma geral, são chars que não são muito utilizados e não são muito buscados. Em função disso, não tem muito item no servidor. Então, se você fosse começar agora, seria mais difícil você conseguir equipar aí o seu personagem pro endgame. E ainda falando da questão de disponibilidade de itens no jogo, né? Então, apesar de termos tido o Speed do Kunduin da Lemúria e muita gente ter criado esses chars, eles são personagens novos, né? Então eles também ainda não têm abundância de itens no servidor. Então, se você for tentar comprar um Aba, um Ada ou um Arra desses personagens, cara, é muito difícil de que você consiga encontrar, né? É mais fácil que você faça por conta própria esses itens e vá subindo, né? Bem, eu acho que a gente conseguiu abordar os principais pontos em relação ao server arcade e do porquê que ele é um server interessante para você jogar. Então, se você está buscando um server que, cara, não tem rebuff, não tem duplo de itens, que você tem um PVP muito equilibrado, né, e que você sabe que você vai suar um pouco no PVM para poder chegar lá no endgame, cara, Arcadia é o lugar para você jogar. Em relação a nível de investimento, né, para você ter um personagem no endgame, ele é muito parecido com os demais servers, né? Eu acho que aqui você vai ser um pouco mais dependente de party, né? Por não ter o punish, então você vai estar dependendo aí, seja de mochila ou de táxi para estar upando. Mas, cara, o valor total gasto, vamos botar assim, para você colocar um personagem no max level, não vai diferir tanto assim, né? Se comparado com o Midgard, com o Helheim e com o Alfheim, por exemplo. Então acho que o grande benefício é de você ter aqui um server muito mais equilibrado, com players que você pode, se você começar hoje, você pode conseguir sim alcançar os caras que estão hoje no endgame, estão dominando o cenário PVP, né? Então dá para você se tornar esse cara lá na frente, né? Coisas que talvez você não consiga alcançar em Alfheim, Midgard e Helheim, por ter uma concentração de itens aí diferenciados que, cara, a não ser que você tenha muita bala na agulha para comprar de quem tem, você não vai conseguir esses itens mais, né? Então, galera, é isso aí. Se você tiver interesse em jogar na Arcadia, a gente está recrutando BR. Se tiver ideia de novos conteúdos, deixa aí nos comentários também. Por favor, se inscreva no canal, deixa um like se você curtiu o vídeo e a gente se encontra muito em breve. Valeu!